Gente, acho que é a minha internet. Eu troquei agora. Coloquei, ó, tem duas internets aqui, coloquei a outra. Vamos ver se agora vai. Voltem, voltem, voltem. Deixa eu chamar a rede de novo aqui. Ai, que bom que o pessoal tá entrando de novo. Vamos Sim. dando coração. Acho que foi a minha que caiu, Rê. É, para mim Acho travou que e foi a depois minha. caiu. É, Sem problemas. eu não sabia o que eu fazia, eu tirei Pô, e vai voltar. entrei de novo. Vamos esperar a pessoa entrar. Volta, Vai volta. voltar, vai voltar. Ah, todo mundo dando Oi, coraçãozinho, Alana! coraçãozinho, coraçãozinho. Fica aí, prima, por favor, que eu quero falar com Adriana, você depois. Adriana Drica, Freitas, maravilhosa. Ana, Ana Clara. Angeli. Vamos ver, pessoal. É ruim quando a gente cai, porque daí o pessoal, né, tem que ficar entrando. Só um minutinho. Voltou, né, Dri? Voltou. Ai, gente. Coisas Gente, da vocês estão me internet. ouvindo Imagina bem? esse Tá batendo o feriado. microfone? Quanta coisa tá rolando. Tá ok. Tá ok. Imagina quanta gente hoje na internet, né? Quantas atividades devem ter. E a gente, às 8 horas da noite, a gente é guerreira. Com certeza. Guerreira. Tudo certo, Ai, tudo ai. certo. Vamos Então, esperar vamos mais lá. uns 2 minutinhos. Se quiser O pessoal continuar, tá pode entrando. continuar, viu, Rê? Você que Isso. sabe, você que a live é sua. Pode continuar, manda ver aí. Fala sobre os ladrões de energia. Então vamos lá, voltando ao papo antes da gente ter caído, né? Gratidão por vocês que estão aqui de volta. Daqui a pouquinho o pessoal vai chegando. A Cris pergunta para mim, né? Quais são os grandes ladrões de energia, né? A gente fala muito de ter energia, das pessoas estarem cansadas por causa da dupla jornada, né? Ou por conta das tarefas todas que tem ao longo do dia e responsabilidades. E aí eu costumo dizer o seguinte: a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se realmente falta energia ou se a energia que a gente tem é colocada no lugar errado. A grande maioria das vezes, na minha experiência como mentor e coach do bem-estar, é que não falta energia, e sim tem energia colocada no lugar errado. Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro para vocês, tá? E aí, Cris, você vai me ajudando nesse exemplo, tá bom? Você imagina o Tá seguinte: bom. a sua vida é um quebra-cabeça. Todo mundo aqui já jogou um quebra-cabeça. Se nunca jogou, já viu. Aquelas pecinhas que a gente monta, né? Quebradinhas e tem uma figura maior que a gente vai encaixando as pecinhas e vai montando. Imagina que você tem que montar um quebra-cabeça que não tem a imagem final do quebra-cabeça. Geralmente é a capa do jogo, né? Mas não tem a capa. Você só tem aquelas peças. Só que o quebra-cabeça da vida não é um quebra-cabeça de 25, 30, 60, 100 peças. É um jogo de 1 milhão de peças. Imagina você receber um container com 1 milhão de peças, jogar assim Nossa. numa sala enorme e você, sem saber que imagem tem que montar, ficar igual uma louca ali, bota peça, tira peça, bota peça, tira peça, bota peça, tira peça. Você vai terminar? Muito provavelmente não, né? E aí eu pergunto, é falta de energia? Não, gente. Essa pessoa focada passou o dia inteirinho tentando montar o quebra-cabeça dela. Mas ela não tinha visão, visualização do que realmente ela deseja para a vida dela. Então fica mais difícil montar o quebra-cabeça, percebe? E aí a gente joga energia fora, porque a gente não tem essa Entendi. visão. Pá! Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar: qual é a foto? Como eu quero estar daqui a 10 anos na minha vida, 20 anos? Alguns não gostam de pensar a longo prazo, 5 anos, 3 anos, não importa. Mas ter visualização de futuro bem positiva. O
que eu quero para minha vida? E monta esse desenho na sua mente. Se precisar, desenha ele numa folha de papel, faz uma colagem, não importa. Mas tenha isso claro, que isso é o quê? O seu quebra-cabeça, é a imagem do seu quebra-cabeça. E aí, ao longo do dia, a cada segundo da sua vida, você vai fazendo tomada de decisões conscientes para montar o seu quebra-cabeça, percebe? E aí você não gasta energia fora, porque quando você pega a pedra verde, você sabe que o verdinho é aqui embaixo. Quando você pega a pedra laranja, você sabe que é do lado direito. A pedra roxa é do lado esquerdo. A azulzinha é mais para cima, azul mais escuro é mais em cima ainda. Entende? Então você vai otimizando o seu trabalho. Agora, se eu não tenho essa imagem, eu vou trabalhar igual uma louca e não vou chegar no resultado que eu quero. E aí eu vou achar que é falta de energia. Aí tem o segundo vilão. Esse é o primeiro, falta de clareza. O segundo vilão, qual é? Falta de autocuidado. E esse foi assim, ó, pá, a vida na minha cara me ensinou na dor. E a falta de autocuidado é assim, gente, isso aqui é um corpo, uma máquina complexa que nós ganhamos de presente para cuidar muito bem dela. Porque é nela que a gente vive. Esse corpo eu sou. Percebe? Eu não estou aqui. Eu sou esse corpo para estar vivendo essa vida que eu tenho aqui na Terra. Sem esse corpo, eu não estou mais aqui. E eu não compro na farmácia, eu não compro no mercado, nem na internet, nem se eu for multimilionário, eu compro um outro corpo. Vou mandar trazer lá da China, lá dos Estados Unidos. Não vai vir, gente. Desculpa. Não vem. Pelo Wish, manda pelo Wish. Sabe? Então, isso aqui é um corpo sagrado e divino que a gente ganhou de presente para cuidar bem dele. Porque se a gente não cuida desse corpo, uma hora ele dá defeito. É uma máquina que precisa de manutenção e precisa de combustível certo. Sabe? E a gente não se dá conta disso. Eu, pelo menos, passei muitos anos da minha vida cuidando muito mal dessa máquina. Na verdade, eu vou ser muito sincera. Em alguns momentos eu até esquecia que tinha um corpo. Eu era muito cruel comigo mesma. E aí, sabe o que acontece? A gente deixa de dar atenção pra gente, deixa de se colocar em primeiro lugar. E o universo, ele não entende o que a gente fala. No universo não fala português, nem inglês, nem japonês, né? O universo entende a linguagem da vibração. E quando eu abro mão de cuidar de mim, o que eu estou dizendo para o universo? Estou abrindo mão de ser quem eu sou. Estou abrindo mão da minha potência. Estou abrindo mão do ser divino que eu sou. Eu estou esquecendo de ser eu. Para ser qualquer coisa menos eu. Percebe? Então, a gente tem que ter essa consciência. Porque a gente está falando de energia, e energia, gente, não é só levantar da cama animado e fazer ginástica, ou, enfim, ser uma pessoa alegrinha. Não é isso, tá? Energia é tudo que a gente come. A gente se alimenta, o corpo, a gente alimenta o nosso corpo com a energia dos alimentos, com os nutrientes do alimento. Você pensa, essa comida, ela foi plantada, essa terra foi cuidada, foi colhida, foi armazenada, foi transportada, chegou dentro de um comércio, foi redistribuída dentro da cidade, até chegar na sua casa. Aí você também armazena, também cozinha aquele alimento. Olha por quantas mãos e quantas energias esse alimento passou. E aí, às vezes, chega na nossa casa e a gente vai fazer uma comida. E sabe o que a gente faz? Que saco, eu tenho que fazer comida, eu não queria fazer isso. A gente esquece de ser grato. E dizer, cara, que bênção que eu tenho um alimento. Se eu tenho um trabalho de fazer comida, é porque eu sou uma pessoa de bênção que tem um alimento para comer. Sabe? E a gente põe uma energia ruim de uma coisa que é uma bênção na nossa vida. Que saco, eu vou arrumar minha casa, eu não aguento mais, estou cansada. Cara, se tu vai arrumar a casa, é porque você tem uma casa, tem um teto. Seja grato. E a gente faz a mesma coisa com o corpo. Ah, no corpo é feio, é gordo, é esquisito, é torto, é nariz, é orelha, é barriga. Gente, é seu. Não importa do jeito que ele é seu. Sabe? Honre o que é seu.
Honre você, sabe? E a gente esquece isso, Cris. Então, são dois pontos muito importantes, né? A gente saber aonde a gente coloca a energia e como abastecer o nosso corpo, né? Pensa num carro. O carro começou a fazer barulho. Você passa a marcha, ele começa a arranhar. O tanque de gasolina aponta que está lá embaixo. O pontinho lá de mostrar a temperatura do carro está lá em cima. O que você faz? Continua rodando com o carro? Você pode Não optar por pode, né? continuar ali, Na né? verdade. Bom, Pode, não pode. poder, não deveria, não Só que deveria. uma hora a gasolina vai acabar ou o carro vai esquentar, né? Ou vai dar problema na marcha e você não vai conseguir mais andar do jeito que deveria. E aí o que acontece? O carro a gente para e olha, leva no mecânico, enfim, dá um jeito. E o corpo, quando começa a dar sinal, o que a gente faz? Nosso corpo fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. É uma dor de cabeça, é uma prisão de ventre, é uma noite mal dormida, é um grau de estresse elevado, é uma libido que vai embora, é uma vista cansada, dor na articulação, um desconforto físico. Tudo isso é o corpo dizendo para você assim: cara, tem coisas para serem resolvidas aí, presta atenção nesse corpo. E o corpo não é só um corpo, corpo e mente, espírito é uma coisa só. Corpo, mente e espírito estão conectados, tudo é energia que flui. E essa energia, quando ela não está equilibrada, ela vai ficar de mais ou de menos em algum lugar. E a grande maioria das doenças, vou fazer aqui um parênteses, não é 100% dos casos, tá? E não é só isso, mas a gente precisa ficar atento que muitas das doenças que a gente desenvolve estão relacionadas a algum sentimento mal resolvido, alguma situação emocional mal resolvida, que o corpo reverbera e a gente não sabe. Tá fazendo sentido? Quando eu falo que prefiro preparar meu alimento, é porque isso muitas pessoas comprar prontamente isso, é melhor a gente produzir o nosso alimento. Já treinou hoje? Voltou, Cris? Não te escuto. Oi, Jefferson, Érica, Tony, Cida, sejam bem-vindos. Tá me ouvindo, Cris? Cris, tira o efeito para a internet ficar mais leve. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Tira o efeito. Me escuta agora? Vocês estão me ouvindo? Não te escuto, Cris. Tira o fone para eu te ouvir. Fala sem fone. E vocês estão me ouvindo? Sim? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Rê. Ok. Ah, voltou. Gente, vocês do outro lado, vai Voltei. Que falando com a gente. doido! Se o som Por sumir, se uma de favor. nós sumir, coloca aí no comentário, por favor. Até onde Estão me você me ouvindo agora? ouviu?
agora. O que acontece em relação ao corpo e o carro? A gente tem esse hábito de olhar para o carro, ele começa a fazer barulho e a gente vai lá e leva para o mecânico dar um jeito, né? Agora voltou, agora tô te ouvindo. Tá. Agora eu não sei tirar o efeito, eu apertei o negócio aqui, não sei tirar, mas vai, continua. Não tem problema. Então, vou voltar. Então, percebe a questão do corpo e do carro? Só que o carro, a gente olha o carro e a gente não leva no posto de gasolina porque é legal abastecer o carro. Ninguém vai sair de casa e fala assim: caraca, vou no posto abastecer, pagar caro o combustível, ver frentista, sentir cheiro de gasolina. Ninguém faz isso. Não conheço ninguém que faça isso, né? Mas vai abastecer o carro por quê? Porque na hora que o combustível acaba, o carro para. E o nosso corpo é a mesma coisa. E tem mais. Cada carro tem um tipo de combustível diferente. Tem carro a gasolina, carro a etanol, a diesel, gás natural, flex. Aí tem as gasolinas aditivadas, né? Os combustíveis aditivados, especiais, enfim, tem uma série de coisas. E o nosso corpo é a mesma coisa. A necessidade do meu corpo é diferente. A Cris está energética ali no brilhinho. Eu não sei tirar isso. A energia que o meu corpo precisa é diferente do seu. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Gente, bota aí no comentário se está fazendo sentido para vocês. Vocês colocam um joinha ou comenta aí de verdade. Escreve aí alguma coisa, tá? Para eu saber se está fazendo sentido para vocês. Presta atenção. A nossa missão é acordar de manhã cedo e caminhar 30 minutos. Caminhar. Ok? A Cris vai caminhar 7 horas da manhã, numa manhã de outono, ali uns 23, 24 graus, uma temperatura gostosa, a areia da praia ainda tá fresquinha, uma brisa gostosa, e ela tá caminhando ali, ó, na beira do mar, bem linda e formosa. Ela vai caminhar 30 minutos. Eu vou fazer a mesma coisa, caminhar 30 minutos, ok? A 2.000 metros de altura, numa região montanhosa, num dia de chuva, a 5 graus de temperatura. Nossa. O nosso corpo precisa do mesmo combustível? Não. A gente precisa da mesma estratégia para caminhar 30 minutos? Não. E por que a gente não para pensar e ter estratégias na vida? Aí é a energia. Eu tô sem energia. Eu não posso querer caminhar na montanha a 2.000 metros de altura com a mesma estratégia, com a mesma roupa que você caminha na praia. E você não vai caminhar na praia usando o casaco que eu estou usando a 2.000 metros de altura com 5 graus de temperatura. Percebe? Não faz sentido. E aí a gente acha que é falta de energia, mas não é. É falta de clareza que leva à falta de planejamento, que leva a gente a jogar energia no lugar errado na hora errada. A gente joga energia fora. Percebe? Muito bem. Ficou muito claro para mim. O pessoal está falando que faz sentido, o pessoal está dando joinha, faz realmente muito sentido isso. Então, o lance, às vezes, não é realmente falta de energia, né? É colocar no lugar errado. E é muito interessante isso. E aí tem mais um pontinho aqui que a gente pensou. Por que as pessoas fazem muito e não conseguem o resultado esperado? Tem uma coisa a ver com outra também, né, Rê? Esse lance da energia. Muito, muito. Por que a pessoa faz muito e não tem o resultado esperado? A primeira coisa, a gente vai voltar lá no episódio do quebra-cabeça.
Porque ela não tem clareza. Se eu não tenho clareza, eu não tenho como fazer uma estratégia. Então você imagina, ó, eu gosto de contar a história porque fica fácil de todo mundo entender. Imagina que a Cris olhou lá na internet, viu uma foto linda e maravilhosa de uma praia lá no Rio Grande do Norte. Linda praia. Aí ela se empolga e fala assim: nossa, aqui mesmo na internet eu vou comprar uma passagem e vou para lá. Aí na hora de comprar a passagem tá lá, saindo do aeroporto X para o aeroporto Y, Natal, certo? Só que a Cris não sabe onde ela está. Ela não sabe se ela está em São Paulo, se ela está no Rio, se ela está em Minas, se ela está nos Estados Unidos, se ela está na Austrália, ela não tem noção de onde ela está. Como você vai planejar a sua chegada até a praia se você não sabe onde você está? Talvez essa praia seja tão pertinho que você possa ir a pé. Talvez essa praia seja num lugar deserto onde não é indicado você ir sozinho. Onde o indicado é você ir numa excursão com gente que conheça a praia. Percebe? Talvez você vá de carro com uma amiga, porque são 12 horas de carro, vocês vão conversando, ficam um dia viajando, vão na boa. Não, entrou uma ligação aqui, gente. Entrou uma pessoa que fez uma ligação e deu o vídeo pausado. Gente, eu tô aprendendo a usar isso, por Sem favor, me deem um problema. crédito. Até Agora onde vai. você ouviu, Cris? Eu ouvi do avião que a gente às vezes pode ir com uma amiga, são 12 horas de carro, né? Dá para revezar o carro. Ou você pode ir de avião, se for muito perto, vai a pé. Enfim, você tem que saber da onde você sai até onde você chega. Percebe? E o contrário é a mesma coisa. Não, a Cris sabe que ela está em São Paulo. Mas essa praia que ela viu na foto, ela não tem o endereço. Também não chega. Cara, mas eu não sei onde é essa praia, mas eu que nem uma louca, boto a mochila nas costas e saio pelo mundo querendo chegar nessa praia. Eu vou chegar nessa praia, gente? Talvez. Com muito custo, Se muito você não custo. sabe onde é, pode ser uma praia lá nas Ilhas Maldivas, pode ser uma praia na África, uma praia no Chile, uma praia sei lá, na Flórida. Em qualquer lugar do mundo pode ser essa praia, percebe? E sabe o que acontece? Se por um acaso você chegar nessa praia, você não vai se dar conta que chegou lá. Percebe? Que você não tinha Entendi. você não vai reconhecer o lugar. Porque você já está ali na batalha da jornada. E provavelmente daqui a pouco está perdida sem um mapa. Né? E aí a gente voltando para o quebra-cabeça, o que acontece? Então, assim, eu tenho que ter clareza, eu tenho que saber aonde eu estou e tenho que saber onde eu vou chegar para poder planejar esse caminho. Se eu não planejo, eu faço muito e produzo pouco. Eu boto a energia no lugar errado, percebe? Aí o que acontece na vida geralmente, Cris, tá? Não é 100% dos casos.
Mas em muitos casos acontece o seguinte: eu tenho um quebra-cabeça que eu não sei a imagem, me junto com outra pessoa que tem um quebra-cabeça que também não sabe a imagem, juntamos as nossas peças, ficou pior ainda do que já era, porque ninguém tem uma imagem definida na cabeça. E aí as peças misturadas, um vai botar a culpa no outro de não ter conseguido montar o seu quebra-cabeça. Nossa. É isso que acontece. Aí a gente culpa a mãe, a gente culpa o governo, a gente culpa a pandemia, a gente culpa o mundo, o universo, todo mundo é culpado, menos a gente que não se deu o trabalho de, antes de começar a montar o quebra-cabeça da vida, ter uma imagem, uma visualização definida do que eu quero. É mais fácil culpar Entendi. o outro, Sim. né? Então a gente precisa ter isso bem definido. E depois, outros casos, o que que acontece? Eu faço, não consegui, fiquei frustrada, fiquei cansada. Aí ao invés de eu me juntar com uma outra pessoa que também não sabe, eu me junto com uma pessoa que tem o quebra-cabeça dela já quase arrumadinho, que tem clareza do que quer. O que que eu faço? Abandono o meu e vou montar o dela. Eu deixo de viver a minha vida para viver a vida do outro, o sonho do outro, o objetivo de vida do outro. Interessante essa colocação, hein? Percebe? A gente tem que prestar atenção nisso, Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito interessante. né? Oi, Ira, oi, E é Alessandra. isso mesmo. Tá entrando bastante gente aí. O Rick entrou, minha irmã entrou de novo, Laura. Bom, mas esse lance, né, que a gente, voltando aí na questão, né, que as pessoas fazem muito e não conseguem o resultado, é muito isso mesmo, né, de fazer, sem saber o que está fazendo, né? Então é Exatamente. a clareza realmente, né, do que a gente quer, que vai trazer a canalização da energia para o lugar certo. Para o lugar certo. Tudo volta E na na questão da quantidade clareza e certa. na quantidade certa. E respeitando o Senhor dos Senhores, que é o tempo. Né? Como diz Maria Gadu na música, o Senhor dos Senhores é o tempo, vamos respeitar o tempo, né? A nossa vida, ela passa muito rápido, se a gente for pensar em termos de tempo cósmico, não é nem um segundo, né? É um milésimo de segundo. Mas se a gente for parar para pensar no nosso contexto, ela é imprevisível. Totalmente. Imprevisível. A única coisa que a gente pode dizer da vida é a gente não sabe o tempo que vai ficar aqui, né? Mas não importa quanto tempo eu fique, eu quero viver com o mínimo de qualidade necessária para ter o mínimo de dor possível, para ter o máximo de satisfação possível, para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E aí, sabe o que que acontece? A gente vive num sistema que leva a gente a doar querendo receber. A gente tem esse, eu faço porque o outro vai fazer comigo. Eu dou porque eu vou querer que o outro me dê. Querendo um retorno. E não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E às vezes o retorno nem vem do outro. Vai vir numa outra situação completamente diferente. E aí a gente vai ficando frustrada, a gente vai ficando cansada, a gente vai ficando desiludida, triste, depressiva e não sabe por quê. Porque você fica com uma expectativa do outro. A expectativa sua tem que ser sobre você. Então, esse é um lema na vida, gente. Hoje, ser 1% melhor do que eu fui ontem. Eu não tenho que ser melhor que a Cris não tem que ser melhor que a Leia não tem que ser melhor que a Drica. Não, é você com você. 1% todo dia. É só 1%. Né? No final de 300 dias, um ano tem 365 dias. Se eu falhar esse 1%, 65 dias do ano, eu no dia 31 de dezembro de 2021 vou ser 300 vezes melhor do que eu era no dia 1º de janeiro de 2021. É uma evolução de 300% ao ano. É só 1% por dia. E eu ainda tenho 65 dias para falhar. E isso em todos os aspectos, né? Em Tudo na qualquer sua vida. sentido da vida. Tudo, tudo. Só que se eu não tenho clareza,
Eu jogo energia fora, porque eu não sei onde que eu tenho que crescer 1%. Eu não estou focada no que vai resolver meu problema. Percebe? No que vai me levar na direção do que eu quero. E isso é em tudo, Cris. Eu vou comer. O que eu vou escolher para me alimentar hoje? Isso mudou a minha relação com a comida completamente. O que eu sou chocolatra, adoro doce. Adoro doce. Fui criada numa casa onde a gente comia tudo para poder comer a sobremesa. Olha que loucura isso. A gente comia mesmo sem fome porque estava de olho grande na sobremesa. Era assim, e era muita sobremesa todo dia, porque minha avó fazia comida para fora, festa para fora, então era muito doce, muita sobremesa gostosa, né? A gente comia sem fome só para comer a sobremesa. Então, olhuda do jeito que eu sou, eu adoro doce e adoro sobremesa. E aí, hoje eu olho para o meu prato de comida e falo assim: o que meu corpo precisa hoje para se nutrir? Lembra da história do cara caminhando na praia e na montanha? Dependendo do seu momento de vida, essa necessidade é diferente. Às vezes, até da manhã para a noite, essa necessidade é diferente. O corpo de manhã precisa de um nutriente, à noite precisa de outro, né? Dependendo da idade, do grau de estresse, poluição, tudo isso vai alterar a sua necessidade corporal de um nutriente ou de outro. Então, eu olho para o prato de comida e falo assim: isso me alimenta, isso só enche a barriga porque é gostosinho, ou isso me envenena. São as 3 categorias de alimento. Ok? Tem coisa que me envenena. O que me envenena? Aquilo que meu corpo não aceita bem. Eu, por exemplo, meu corpo não aceita bem o leite. Eu fico com a barriga estufada, com gases, não fico enjoada. Tem gente que tem alergia a camarão, amendoim. Né? Cada corpo é um corpo. Você vai dizer que amendoim é alimento bom? Para mim é ótimo. Para outra pessoa que tem alergia não é ótimo. É perigoso, leva até a morte, né? A pessoa que tem uma alergia, né? Agora, tem coisas que a gente sabe que não faz bem para ninguém. Que é o excesso. Gente, olha só, é o excesso, sem radicalismos, pelo amor de Deus, né? Porque radicalismo também é uma coisa que eu tenho um pouco de medo dos radicalismos. Mas tudo bem, quem é assim, eu respeito. Eu não gosto, na minha vida não aplico. Então, assim, evitar o açúcar branco o máximo que puder, evitar a farinha branca o máximo que puder, evitar o refrigerante, evitar o excesso de bebida alcoólica. Isso quer dizer que eu nunca na minha vida vou tomar uma caipirinha? Mentira, gente, eu adoro uma caipirinha, de vez em quando eu tomo. Isso quer dizer que eu nunca vou comer um bolo? Mentira, gente, de vez em quando eu como. Que você nunca vai comer nada que tem farinha branca? Eu amo pão francês com ovo, sabe? Mas não é diariamente, todos os dias na minha vida que eu como pão com ovo. Percebe? E o que acontece é que a gente faz escolhas ruins o tempo todo, que afastam a gente daquela imagem. Então imagina uma imagem onde eu quero chegar, hoje eu estou com 43, eu quero chegar aos 90 independente, brincando com meus bisnetos que já vão estar grandes, andando, indo para o teatro, fazendo excursão com as amigas, viajando o mundo. E sabe, na minha festa de 90 anos eu quero estar dançando passinho, gente, que eu sou daquela época do charme, né? Stevie B. Então eu quero chegar na minha festa e fazer um passinho na minha festa de 90 anos. Cara, para eu chegar lá desse jeito, eu tenho que plantar o meu futuro agora. Então quando eu vou escolher a minha comida, mesmo quando eu tô naquele dia muito fissurada de comer um doce, eu penso, isso me leva para aquele caminho da vovozinha dançando na festa de 90 anos, ou me afasta e me deixa longe desse sonho realizado? Cara, me afasta. Então hoje, só de pensar nisso, eu consegui controlar minha vontade de comer esse doce fora de hora. Percebe? Isso não quer dizer que eu nunca vá comer, mas me ajuda a ter um controle, porque eu sei o custo-benefício das coisas. Tudo que você faz vai te trazer um resultado, ou que te aproxima, ou que te afasta da tua imagem. É você que escolhe. Todo segundo da nossa vida é um segundo de fazer escolhas. E não fazer nada também é fazer uma escolha. Percebe? Sim. Sim. Agora deixa eu contar uma coisa para você. A minha avó paterna, na festa de aniversário dela de 100 anos, ela quis carnaval. Ela dançou carnaval, maravilhosa.
Ela se foi em dezembro, com 103, completaria 104 agora, dia 17, último agora de abril. Né? E com 100 anos ela quis uma festa de carnaval e teve a festa de carnaval dela. Que Dançou do linda! jeitinho dela, mas dançou o carnaval dela. Sim, É isso sim. aí. E menina, eu vou dançar passinho bem animada, vocês vão ver só. Estão todos convidados, mas tem que, ó, fazer as escolhas certas hoje, para chegar lá quando eu tiver 90, não sei quantos anos você vai ter, mas tem que chegar lá bem, porque se chegar na festa todo Eu vou... estrupiado, não vai não. Nós temos 5 anos de diferença, então eu vou ter 95. Tá ótimo, ainda dá pra gente viajar uns 3 países do mundo ainda com Dá, 95. dá. Olha aqui a Lélia Com falando. certeza. Essa analogia de ser melhor 1% só me fez ter certeza de uma reflexão que tive hoje mais cedo. Que delícia! Olha, eu aprendi a fazer doce caseiro sem açúcar para poder comer. Exatamente, tem as opções, né? A gente pode fazer sem o açúcar São branco, as escolhas. né? Usa mel, usa xilitol, usa o açúcar mascavo, que é menos agressivo à saúde, apesar de ter a questão da glicose, mas ele tem nutriente, ele tem fibra. A gente pode ter opções menos agressivas ao corpo do que algumas coisas que a gente sabe que são venenosas. Eu digo venenosa, gente, porque realmente mata. Mata. O mundo, a cada 5 segundos, uma pessoa morre de diabetes no mundo. A cada 5 5 segundos. segundos? Uma pessoa morre de diabetes no mundo, Meu Deus. né? Eu não Então, fazia ideia. é claro que a gente está falando do mundo inteiro, mas é um dado que choca a Não, gente. sim, Choca, sim. né? É E o que chocante. leva a gente a ter diabetes? Excesso de farinha branca, excesso de açúcar branco, excesso de estresse, e a gente falou da energia que é corpo, mente, espírito. Esperar, ela vai entrar de novo. Vamos ver aqui. Vamos esperar ela entrar de novo. Aí eu chamo ela de novo. Vocês estão gostando, gente? Aí, ó, a Rê voltou. Vamos ver se ela consegue voltar Oi! de novo. Ê! Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, já falamos sobre 2 pontos que para mim ficou muito claro e chocante. Nossa, estou chocada ainda com essa revelação das diabetes. Nossa, a cada 5 segundos, meu Deus, loucura, né? Como Oi! como administrar o tempo quando se tem uma agenda lotada? Aí a gente vai entrar na administração do tempo, nessa dupla jornada que a gente tem, às vezes tripla, né? Às Às vezes vezes tripla. tripla, às vezes a gente é multiuso total, né? Cada vez mais. Então, como a gente vai administrar o tempo? Só voltando à questão da energia para finalizar e o raciocínio. Além da gente fazer boas escolhas do que a Isso. gente come, né? Que a gente estava falando muito da comida, de escolher o que eu vou comer. A gente precisa lembrar que o corpo é uma tríade: mente, corpo e espírito, né? É um ser integrado. Então, ele se alimenta do que a gente come, do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente pensa, do que a gente sente. Tudo isso nutre o nosso corpo ou suga a energia do nosso corpo. Então, às vezes, a gente come alimentos que sugam a nossa energia,
a gente anda com pessoas que sugam a nossa energia, tem sentimentos que sugam a nossa energia, entra em ambientes e situações que sugam a nossa energia. Então não é falta de energia que você tem, é você sendo sugado o dia inteiro. Por pessoas, situações, emoções, lugares, pela comida, por tudo. Né? E se a bombinha que entra 5 ml por dia, mas a que sai 50, não adianta abastecer, que não vai dar conta. Mas quem se deixa ser sugado? A gente. Só fazem com a gente o que a gente deixa, o que a gente permite. É verdade. Né? E às vezes a gente permite sem ter consciência que está permitindo. Uma situação que está, né, tirando a sua energia, um lugar que você vai que não te faz bem. Quantas vezes a gente chega num lugar e fala assim, nossa, que estranho aqui, não estou me sentindo bem. Esquisito aqui, o ambiente... Às vezes até um lugar bonitinho, né? Mas você fica, nossa, não estou me sentindo bem aqui. E quantas vezes a gente não respeita o nosso corpo dizendo isso pra gente? Né? Ou uma pessoa que a gente chega perto e fala assim, nossa, a pessoa chega perto de mim e eu fico cansada. Não sei o que acontece que eu saio dali cansada. Não é assim? E a gente não respeita o corpo dizendo, tá sugando. A gente sabe se blindar? Ninguém ensinou na escola a gente a se blindar energeticamente. Né? Mas que é energia, a gente está falando de energia. Então não é falta de energia, é energia não equalizada ou sendo sugada demais, né? Por coisas que a gente nem sabe, não tem nem ideia, né? Então é isso. Quanto à agenda? Vamos lá para a agenda. Uma coisa ligada à outra, né? Vamos ver aqui o comentário antes de entrar no outro. Eu já mudei de trabalho para ir para outro por causa do salário menor só por ter pai. Isso, exatamente. Estava ficando doente. Tem ambiente que deixa a gente doente, é verdade. Tem mesmo. Ambiente, pessoas, né? Às vezes uma mágoa do passado, alguma coisa mal resolvida que vai deixando a gente doente, sugando a nossa energia, né? É lá, deixa lá. Pode resolver? Resolve. Não pode resolver? Está, gente. Bola para frente, vamos que vamos, né? E, então é isso mesmo. Quanto à agenda, a agenda também tem a ver com clareza. Por quê? Porque para montar minha agenda eu preciso fazer escolhas, saber o que é prioridade. Gente, bota na cabeça, o serviço nunca acaba. Nunca vai acabar. Você vai fazer todo dia, e todo dia tem que fazer de novo. Todo dia você vai comer, todo dia você vai dormir, todo dia você vai ao banheiro, todo dia. Não tem jeito, né? E se você quer ganhar dinheiro, ter conforto, você vai trabalhar todo dia, não tem jeito. A vida é isso. É a constância, não é fazer um dia, 2 e 3, é fazer muitas vezes, até aquilo entrar no automático. Só que a gente vive num automático que afasta a gente daquela visão do quebra-cabeça. A gente não vive num automático que aproxima a gente da imagem do quebra-cabeça. Porque a gente está ali, ó, o tempo todo, fazendo, e a gente esquece de perceber. E fica na esfera do fazer. Entendi. E aí, quando eu tenho que sentar e olhar para a minha agenda, na hora de tomar uma decisão, o que eu vou fazer amanhã? Porque a gente não escolhe a agenda hoje, né? A gente faz a agenda no mínimo semanal. O ideal é fazer ela anual, depois vir mês a mês, depois semana a semana, até chegar o dia de hoje. A gente vem de lá para cá. Tem coisas que a gente já tem pré-estabelecido do ano. Quando você vai tirar suas férias, né? É um momento onde você precisa ter descanso. É claro que tudo pode acontecer no meio do caminho. Então, sempre que você fizer uma agenda, anota isso, faz a lápis e entrega a borracha para o universo. Ele apaga a hora que ele quiser, qualquer coisa da tua agenda. Né? E confia nele. Confia que ele sabe o que ele está fazendo. Tá? Então, a gente precisa olhar essa agenda e fazer assim. Eu tenho que ter ela materializada, papel e caneta. Papel e lápis, na verdade. Se eu não colocar no papel, vai se perder. Aí eu vou olhar para aquele monte de coisa que eu tenho para fazer e vou pensar assim, por onde eu começo se eu tenho 100 coisas para fazer em 24 horas? Não vai fazer 100 coisas, gente. Não vai.
Senão vai terminar o dia frustrado. Então eu tenho que escolher talvez 5 das 100 para resolver hoje. Ou para resolver essa semana. E faça bem essas 5. E pronto. Porque se você começa a fazer 20, 50, você não termina nenhuma. Ou fica tudo embolado, entende? Então eu preciso olhar aquele bolo e separar assim, o que é mais urgente? O que é importante, mas não é tão urgente? O que eu posso delegar para alguém fazer e o que eu não vou fazer agora definitivamente? Começa a descartar aquilo que você não vai fazer agora. Bota lá numa outra pilha, esquece por enquanto. O que eu posso delegar? Como eu posso delegar? Já delega logo. Passa para outro, né? Entre o que é importante e urgente, eu vou olhando. Cara, isso é muito importante e é muito urgente. Vai para a fila do muito importante e muito urgente. Isso é muito importante, mas não é urgente agora. Então, o que eu vou resolver primeiro? O muito importante e muito urgente. E o que é muito importante e pouco urgente, eu vou deixar para depois. E aí é outro quebra-cabeça, percebe? Eu vou montando isso no meu dia, né? Eu ensino isso durante a mentoria. Você tem um gráfico, você vai montando esse seu quebra-cabeça e você faz isso toda semana. E aí o segredo é conforme você vai fazendo. Eu gosto de fazer com post-it e sempre ensino a fazer com post-it, né? Depois você vai guardando os papeizinhos que já foram feitos para você ver a quantidade de coisa que você fez. Porque a gente está acostumado a fazer e a não celebrar as coisas que a gente faz. E aí o que eu ensino é faça e celebre cada etapa. Porque a celebração te dá energia. A celebração te faz ter confiança em você mesmo para o próximo passo. E não a frustração daquela lista desse tamanho ainda de papel que está lá, que não está nem na sua planilha ainda. Sabe? Não foca no problema, foca na solução. Então resolve 5 bem feito. E aqui, pá, resolvi. O que é mais urgente e mais importante. E toda semana essa lista vai mudar, o que é mais urgente e mais importante. E toda semana eu vou celebrar, porque eu consegui resolver coisas urgentes e importantes com consciência de ter resolvido. E vou dormir não reclamando que não fiz nada. Ai, eu sou, né, procrastinadora, ou eu sou, sei lá o quê, incapaz, ou eu não sou inteligente o suficiente. A gente fica pensando um monte de besteira. E não, olha para o que você fez, escolhe 5, faz 5 bem feito e celebra no final do dia. Faz o seu livrinho da gratidão. Todo dia você, antes de dormir, agradeça. Eu gosto de fazer, inclusive, quando eu acordo, antes das coisas acontecerem. Eu faço na minha fichinha de atitude. Hoje eu acordei e sou grata por... Hoje em dia eu tenho agradecido muito por respirar, né? Eu poucas vezes agradeci sobre poder respirar e ultimamente eu tenho agradecido por respirar. Quantas pessoas querem respirar e estão com dificuldade, né? E algo que a gente faz 24 horas. Né? Então, organizar a agenda requer clareza, requer organização, requer planejamento e requer também o que a gente já falou aqui, respeito ao Senhor Tempo, Senhor dos Senhores. Tudo tem seu tempo. E para a gente colher lá na frente, a gente tem que plantar a sementinha e antes de plantar a sementinha tem que cuidar do solo e escolher o solo adequado para aquela semente. Então, se eu tenho uma planta que gosta de frio, né, e de lugar chuvoso, eu tenho que plantar ela lá em Londres, que é frio e chuvoso, né? Ou lá na Serra de Santa Catarina, no Paraná. Eu não vou plantar aqui no Rio de Janeiro, gente, 40 graus, sabe? Não é adaptável, percebe? Então, as coisas precisam estar no ambiente certo, porque se ela está no ambiente errado, aí a gente tem essa energia que é escoada e a gente não sabe para onde. Ela vai gastar uma energia enorme, mas ela não está no ambiente adequado. Estar no ambiente adequado faz toda a diferença. Estar nos grupos, pertencer a grupos adequados faz toda a diferença. O poder do grupo é imenso na vida da gente. E a gente se mete em cada grupo. Alguns por falta de opção
que tem que estar ali, não tem jeito, tá no trabalho, é no trabalho, né? A gente vai respeitar as pessoas, a gente vai ser, né? Ninguém vai desejar mal para ninguém, vai respeitar, mas não precisa se envolver, né? A gente, inclusive, tem que saber se blindar energeticamente para não ser vampirizado pelo ambiente e pelos outros, que isso existe, né? Esse vampirismo energético, ele existe. E, ao mesmo tempo, eu tenho que procurar estar com pessoas que já são o que eu quero ser. Sabe? Então, quando eu fiz a minha transição da sedentária, 15 quilos acima do peso, para uma pessoa que é super ativa hoje fisicamente, eu comecei a andar com pessoas que já eram o que eu queria ser. Pessoas que já tinham um estilo de vida saudável, que já tinham uma mente focada nas boas escolhas do dia a dia. Sabe? Pessoas que já acordavam de manhã e me mandavam um zap: bora, Rê! Bora, cadê você que não chegou ainda? E eu, ai, é mesmo, tô indo atrasada, mas tô indo. Se eu não tivesse recebido aquela ligação, talvez eu não fosse. Não Né? ia. Ou se eu tivesse saído com meus amigos para tomar cerveja ou caipirinha na noite anterior, chegar em casa 2 horas da manhã, eu adoro, gente. Tô falando que não gosto, não. Mas eu no dia seguinte não estava às 6h30 da manhã saindo de casa para pegar 50 minutos de metrô para chegar na praia às 7 para fazer o fit camp 7h30 da manhã. Fazer mais 1 hora de exercício funcional na praia. Passar 50 minutos no metrô antes de chegar na praia. É muita vontade de fazer exercício na praia. É. Né? Mas porque tinha o poder do grupo. Né? Um grupo que me energizava, um grupo que me botava para cima, um grupo que quando eu não aparecia me cobrava a presença. O que está acontecendo? Não para me julgar, para dizer, cara, por que você não veio? Pô, preguiçosa! Primeiro desafio que começou a chover, não veio. Não, era um grupo que me ligava e falava assim: Rê, eu tô de carro, tá chovendo, você quer carona? Percebe? Então a gente tem que saber onde a gente está, onde a gente está conectado. O grupo faz muita diferença. Um grupo que te coloca para baixo te enterra vivo. Agora, um grupo que te apoia, que te olha sem julgamento, que entende que você e o outro são um só, que nós somos espelho, esse nos fortalece. Será que a gente anda nos grupos certos? E será que quando a gente está no grupo errado, a gente sabe se blindar energeticamente dessa energia truncada? Ou que não tem a ver com a gente? Eu não estou julgando a energia nem boa nem ruim, tá? Energia é energia, cada um escolhe a sua. Mas para mim, ela não faz bem, é igual o amendoim, igual o leite. Né? Para algumas pessoas, ela vai se entupir de amendoim de leite e tudo bem. Para o meu corpo, não faz bem. Eu como amendoim, estouro espinha no corpo inteiro, eu como leite e fico com barriga estufada, eu fico me sentindo mal com refluxo, então não me faz bem. Pode fazer bem para você. Então não tem bom nem ruim, percebe? Tem o que não me faz bem. E eu sei me proteger do que não me faz bem? Eu sei dizer não para o que não me faz bem? Nossa, isso é imprescindível, né? Imprescindível. Nossa, é interessante como um assunto vai alinhando com o outro, né? Vai fazendo gancho com o outro, e tem realmente tudo a ver com a energia. E as nossas escolhas. As escolhas, a clareza nas nossas escolhas. O que é o mais importante aí, para mim é o que ficou de lição. Resumo da ópera. Coloca aí pra gente um resumo da ópera, que daqui a pouco a gente acho que já vai cair aqui. Resumo Faz da um ópera, resumo da gente. ópera. Tenham clareza do que vocês querem para a vida de vocês. Tenham clareza de quem você é. Nunca se esqueça disso. Todos nós viemos para esse mundo, nesse corpo que você ganhou de presente, para viver alguma experiência. Cada um tem a sua experiência, tem né? A gente olha na numerologia, a gente vê que cada um tem uma missão, um propósito, né? A gente pode ter o auxílio dos números para ter clareza disso, para ver se a gente está alinhado no caminho certo, né? E a gente precisa entender que não tem certo nem errado. Deus te deu o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. O que você quiser. Agora, tudo tem um preço. Tudo que você faz tem uma consequência. Que consequências são essas? Tipo, será que você pensa nessas consequências ou você sai fazendo, porque você foi educado assim, a vida inteira sua mãe fez assim, a sua avó fez assim, a sua bisavó fez assim, então a minha bisavó tinha um relacionamento abusivo, a minha avó também tinha, a minha mãe também tinha, eu também vou ter?
né? Entendi. Não, eu posso escolher o que eu quero. História é muito engraçada, né? De uma moça que fazia o peixe sem a cabeça. E o marido era do Mato Grosso, sei lá de onde, adorava peixe, mas eles tinham o hábito de comer o peixe assado inteiro. E ela falava assim, mas é um absurdo, eu nunca vi peixe assado com cabeça. Aí ele falava, mas é um absurdo, eu nunca vi peixe assado sem cabeça. E dava briga no casal. Aí eu falei pra ela assim, pergunta pra ele quem fazia o peixe dele. E pergunta pra essa pessoa por que que ela fazia com cabeça e como. Afinal de contas, qual é a diferença pra você fazer com cabeça ou sem cabeça? Mas se tu puder agradar ele, por que não, né? Faz uma vez com cabeça e vê o que dá. Você não é obrigada a comer a cabeça do peixe. E aí perguntou pra sogra, ué, sogra, por que que você faz o peixe com cabeça? Na verdade, sem cabeça, né? Por que que você faz o peixe sem cabeça? Aí ela falou assim, ah, porque minha mãe me ensinou assim. Aí ela foi perguntar pra avó do marido, vó, por que que a senhora faz o peixe sem cabeça? Aí ela falou assim, porque não cabe no meu forno. Olha só. E virou um hábito Foi ancestral. passando Ninguém pensou um mais o hábito porquê. ancestral. E ela é obrigada a fazer Não sem se cabeça. questionou. E o marido achava um Não se absurdo questionou. servir um peixe com cabeça. Quando já se viu, ele achava nojento uma cabeça de peixe na mesa, né? E aí, por que que tirava a cabeça? Ah, porque não cabia no forno. Então, eu faço as minhas escolhas. Eu não preciso repetir hábitos ancestrais que não fazem sentido para mim, né? Não é porque você Entendo. toma, sei lá, café com leite todo dia que eu vou tomar. O leite não me faz bem. Eu respeito o meu corpo, para mim não faz bem. Ah, mas a sua mãe tomava e te ensinou, mas para mim não faz bem. Agora eu sou adulta, eu posso escolher, eu não vou tomar. Percebe? São coisas muito pequenas que fazem toda a diferença. Então, o resumo da ópera: tenha clareza de quem você quer ser, né? Dessa foto. Eu falo que o mural dos sonhos é algo diferencial na vida das pessoas. Depois que a gente tem um mural dos sonhos muito claro, e não é um processo tão simples quanto parece, a gente precisa dessa clareza para tomar todas as decisões da nossa vida, ter um rumo certo e não virar um barquinho à deriva. E a partir daí, a gente tem que parar algum tempo do nosso dia, ou ter pausas que a gente chama de ócio criativo, para olhar para a nossa vida e realmente fazer uma avaliação. Eu estou indo na direção do meu sonho ou estou indo na direção que me afasta do meu sonho? Né? E usar esse momento, a gente não produz mais porque faz mais. Isso é mentira. Se um dia alguém disse para você, estava mentindo. A gente faz mais porque a gente faz a coisa certa do jeito certo na hora certa. Por isso que você produz mais. Quem faz errado na hora errada, do jeito errado, produz menos. Às vezes até faz mais. Né? Trabalha mais, mas tem um resultado menor. Então a gente precisa O ter essa resultado clareza. menor. Percebe? A gente tem que ter essa clareza. Isso em questão a tudo. Como é que eu vou abastecer meu corpo com o combustível certo, né? Eu estou dormindo direito? Eu respiro direito? A minha postura é correta? Tudo isso vai me dar energia ou me tirar energia. A postura que eu trabalho, ou ela me dá energia ou ela me tira energia. Eu tenho consciência disso? A minha respiração, ela pode me dar energia ou tirar minha energia. Eu respiro direito? Eu durmo direito? Eu bebo água da forma adequada? Eu pego o sol na quantidade certa? Eu ando com as pessoas certas? A gente não está falando nem de nada de agenda específica, tá percebendo? E só isso, gente, já faz uma diferença enorme na nossa vida. Aí a gente leva isso para o âmbito da agenda. O que que eu tenho que fazer agora, o que que eu vou fazer depois, o que que eu não vou fazer, o que que eu vou delegar. Tem gente que tem muita dificuldade para delegar, né? Então isso tem que ser trabalhado, assim. A gente não aprende isso na escola. A gente vem com hábitos ancestrais, assim, bem enraizados, que a gente não sabe nem por que que faz e continua fazendo. Às vezes coisas que são super agressivas pra gente e a gente não se dá conta. Esse que é o problema. Que a gente não se dá conta do quanto é agressivo. Nossa, muito profundo tudo que você disse. Gente, eu convido vocês a ir até o perfil da Renata Victor no Instagram. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa, muita coisa boa. Dicas, vídeos curtos, lives anteriores e mensagens incríveis. Renata Victor Online. Tudo Renata junto, Victor Online. Isso. tá? Visitem esse perfil.
Acompanhem a Renata. Ela faz lives de terças e quintas, todas as terças e quintas. 8 Ela horas. faz lives com às 8 horas da noite, com dicas incríveis. Vale a pena vocês conhecerem. Eu tive o privilégio de passar por uma mentoria dela, no sentido de um workshop do Mural dos Sonhos, que foi incrível. Onde tudo começou? Onde tudo começou. Não é fácil, eu não cheguei. Eu achei que eu tivesse chegado no sonho, não cheguei. Mas é muito interessante. As ferramentas que ela vai conduzindo é incrível. Não dá para explicar. Isso aí é uma live só para isso. E depois algumas mentorias, inclusive com relação a isso que ela explicou de o que é urgente, o que é importante. Gente, isso clareia a vida da gente de um tanto. Vocês não fazem ideia. E depois passar para a agenda física mesmo. É incrível, é incrível. Rê, gratidão imensa. Nós temos aqui algumas mensagens. A Leia é super participativa. A Leia, ela ganhou o troféu da mais participativa de todas. A Ana Clara também. Tá, então ela falou que ela quer tomar uma xícara de chá com você, Rê. Então, Vamos ó, tomar. Leia, Rio de Janeiro, Isso. programa aí sua viagem de férias, que a Rê tem Gente, certeza pode que me vai chamar no tomar um direct chá. que eu respondo lá no Instagram, tá? Renata Victor Online, me chama no direct e eu sempre ajudo da melhor maneira possível. A Cris sabe, assim, pode me chamar lá à vontade. Sim. Quem estiver interessado em mentoria, nesse momento eu tenho vaga, porque nem sempre eu tenho. Então, nesse momento eu tenho vaga para mentoria, tá bom? Na verdade, eu tô com 2 horários na agenda Eu só. recomendo. Pode me chamar no privado, tá? Para tirar dúvidas. E assim, toda live que eu faço, ela é inspirada num tema que algum de vocês me traz. Então, ou de um mentorado, ou de alguém que assistiu uma live e fez uma pergunta, e aí eu vou fazendo o conteúdo em cima das questões que vocês trazem para mim. Então, quanto mais você falar um pouquinho sobre você para mim, sua dificuldade, né, nessa clareza, nesse percurso, na organização da agenda, mais eu posso ajudar vocês, que às vezes a sua dificuldade é a de mais 50 pessoas, 100 pessoas, tá? Então, traz, porque eu amo responder as perguntas de vocês nas lives. Façam isso, gente. Façam isso, porque, olha, vale a pena. De verdade. Rê, gratidão imensa. Uma ótima noite a todos que estiveram aqui. Agradeço a cada uma que esteve por aqui, né, participando com a gente. Vai ficar gravado no IGTV. E recomendem para quem vocês gostariam que tivesse assistido e não teve oportunidade. Recomendem que vai ficar ali gravado. Compartilha, gente. Beijos a Compartilha. todos. Compartilhem. Eu que Beijos a agradeço. todos. Muita gratidão, Cris, e a todos vocês que estiveram aqui. Gratidão. Tchau, tchau.